O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso os demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como diz a palavra de Deus lá no livro de Jó, no capítulo 7, no versículo 1, a vida do homem sobre a terra é uma luta. É uma luta a vida do homem sobre a terra. E para que nós saibamos, para que nós digamos amém, isto mesmo, eu concordo, para que nós digamos o nosso amém a essa afirmação do livro de Jó, nós não precisamos ter fé. Qualquer pessoa, quer ela tenha fé, quer ela não tenha fé, qualquer pessoa compreende que a vida do homem sobre a terra é uma luta. Por quê? Porque todos estamos lutando por algo ou por alguém, contra algo ou contra alguém. Então, o que distingue o cristão é a resposta cristã a essa afirmação, isto é, contra quem nós lutamos, a favor de quem nós lutamos. Aí sim, nós começaremos a distinguir o que é um cristão no contexto dessas perguntas, que nós poderíamos fazer 3 perguntas. Por quem eu combato? Contra quem eu combato? E com quais armas eu combato? Por quem? Contra quem? E com quais armas? Ora, o cristão, para quem eu combato? Por quem eu combato? O cristão, ele não combate por si mesmo, pelas suas vontades, para os seus desejos. Ele combate pelo Senhor, para a glória do Senhor, para glorificar o Senhor, para alegrar o Senhor, para fazer a vontade de nosso Senhor. E nós vemos isso tanto no Evangelho como na primeira leitura de hoje. Jesus, que eu vim para fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós vemos Jesus que percebe que ele está se encaminhando para a morte e ele não volta atrás. Por quê? Porque foi para isto que eu vim. Então ele está consciente de que esta é a vontade do Pai e ele vai para Jerusalém com determinação, não obstante saiba que a morte o espera. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. E Jesus diz: Ide dizer àquela raposa que eu expulso demônios hoje, que eu expulso demônios e faço curas hoje
e amanhã, e no terceiro dia eu terminarei o meu trabalho. Entretanto, é preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Então ele estava consciente disso. Ora, se ele lutasse por ele mesmo, pelas suas vontades, claro, isso não aconteceria com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas uma pessoa que luta por si mesmo, pela sua vontade, ela constantemente está fugindo da dor e buscando o prazer, fugindo aquilo que o incomoda e buscando aquilo que vem ao encontro dos seus interesses, enquanto Jesus, ele vai ao encontro dos interesses do Pai. O mesmo nós encontramos em São Paulo. São Paulo aqui preso, mas dizendo o quê? Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Ele está preso, mas ele está determinado em fazer a vontade de Deus. Pede até, olha, rezem por mim, para que eu tenha forças. Versículo 19, Efésios, capítulo 6, versículo 19. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada na minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou o embaixador acorrentado. Então rezem por mim, para quê? Para que eu não morra? Rezem por mim, para quê? Para que eu não tenha dificuldades? Não, rezem por mim, para que eu anuncie corajosamente o Evangelho de Deus. Por quê? Porque esta é a minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Então você percebe por quem São Paulo combate. E aqui, meus irmãos, cada um deve se fazer essa pergunta: por quem eu vivo? Por quem eu combato? Já que a vida do homem sobre a terra é uma luta, e isso aqui é incontestável, a pergunta é: por quem você luta? Por quem você combate? A glória de quem você está buscando na sua vida, neste vale de lágrimas, nestes combates? E vocês sabem muito bem, meus santinhos, que a resposta, ela é óbvia para quem tem fé, mas ela é óbvia no intelecto, mas ela não é tão clara nas decisões da nossa vida. Isto é, viver para a glória do Senhor, combater, viver a minha vida para alegrar nosso Senhor. Eu quero que a minha vida dê alegria a Jesus. É uma outra postura, porque qual é a postura comum? Eu quero viver a minha vida para me realizar, eu quero viver a minha vida para alcançar os meus sonhos, para realizar os meus propósitos. De per si não há nenhum mal nisso, desde que os seus propósitos não sejam maus. Não há nenhum mal em você dizer que você quer viver para ser feliz, para realizar os seus sonhos. Só que não é o caminho cristão, porque nós sabemos muito bem que, marcados pelo pecado original como somos, com muita facilidade, com muitas aspas, a nossa alegria consistirá em realidades que nos afastam de Deus. Os nossos propósitos, não poucas vezes, serão diferentes dos propósitos de Deus, como serão contrários aos propósitos de Deus. Por isso que, desconfiando-se de si mesmo, nós sabemos que devemos buscar a glória de Deus. E o maravilhoso, repito, o maravilhoso é que Deus fará com que nós encontremos a nossa alegria buscando a alegria dele. Quando nós
nos impusermos esta lei, eu buscarei a glória de Deus, eu buscarei aquilo que agrada a Deus, Deus vai me dar um coração tão parecido, tão semelhante com o coração do Filho dele, que eu começarei a encontrar, já aqui na terra, a alegria, na alegria de Deus. Eu começarei a encontrar satisfação, uma satisfação que não é dos sentidos, mas que é muito mais forte do que a satisfação dos sentidos, uma satisfação na alma, que nos dará a alegria de buscar aquilo que glorifica a Deus. Se você começar a colocar em prática isso, você começará a experimentar a alegria de não viver para si mesmo. Mas é claro, meus santos, que isto normalmente é um processo que requer a renúncia de si mesmo para buscar a vontade de Deus. Então, para a primeira pergunta, já obtivemos a resposta cristã. Por quem eu combato? Eu combato por Jesus. Eu combato para a glória de Jesus. Eu combato para alegrar Jesus. Eu combato para alcançar os propósitos de Jesus. Percebeu que você saiu do centro. No centro está Jesus. E se para alcançar a glória de Jesus, a alegria de Jesus, eu tiver que passar por um vale de lágrimas, com a graça de Deus, eu passarei, para que eu possa dizer no final dos meus dias: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da glória. Pois bem, primeira pergunta. Segunda pergunta: contra quem eu combato? Aqui, meus irmãos, também precisamos, aí a resposta já não é tão fácil assim. Talvez sim, você uma vez tendo ouvido as leituras, você que é esperto, que você que é inteligente, você já sabe a resposta, mas ela já não é tão clara assim, né? Para a primeira pergunta, se você é católico, por quem você combate? Por quem você vive? Você sabe que você deve responder que você vive por Deus, mesmo que isso seja difícil, mas você vê já de imediato a resposta. Mas para a segunda pergunta, se você não tiver familiarizado com a fé católica, com a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus transmitida oralmente, talvez não lhe venha de imediato essa resposta. Contra quem nós lutamos? Nós lutamos contra seres espirituais, como diz São Paulo, espalhados nos ares. A nossa luta, meus santos, é contra o diabo, não é contra o seu marido que a maltrata, não é contra a sua esposa que o contraria, não é contra aquelas pessoas que o difamam, não é contra o seu chefe que o irrita e o humilha, não é contra a sociedade que insiste em virar as costas para Cristo, não é contra aquela pessoa que ensina coisas erradas e propaga o erro. A nossa luta é contra seres espirituais espalhados pelos ares. São Paulo diz: pois não é contra homens, não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas autoridades, poderes, dominações. São graus angélicos que ele está citando, contra os anjos maus, que tem por chefe o diabo, mas autoridades, poderes, dominações do mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos ares, que estão na realidade sublunar, né? Que estão nos céus no sentido de aqui, nesse espaço, não no céu no sentido da glória de Deus. É uma realidade que o mundo moderno tenta de alguma maneira se esquecer, achando que o diabo é uma realidade medieval, de pessoas
de inteligência estreita. Não, meus santos. O diabo, embora nós sejamos responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas o diabo, infelizmente, está muito mais presente do que nós imaginamos nas nossas lutas do dia a dia. Mas qual é a nossa tendência? É lutar contra as pessoas que nos irritam, que nos frustram, que impedem que a nossa vontade seja feita, vontades boas, muitas vezes. Então precisamos ter em mente isso. É contra seres espirituais, é contra seres, não contra seres de carne e sangue. Por isso, cingir, aqui já é o próximo passo, segura aqui, versículo 14 é o próximo passo. Então, ter em mente essa realidade, porque isso fará com que eu tenha mais, até mesmo, caridade e paciência com aquelas pessoas que me fazem o mal. Porque senão eu vou odiar aquelas pessoas. Então você tem, sei lá, um vizinho que o incomoda muito com o barulho da sua casa. E a tendência é o quê? É de você matar aquele vizinho no coração. Ou você tem raiva daquela emissora de TV, daquelas pessoas que ensinam o erro, que propagam o aborto, que propagam a prática homossexual, que propagam a pornografia, que propagam a falta de modéstia, e aí você odeia aquelas pessoas que isso propagam, e aí o diabo fica feliz do mesmo jeito, porque ele ganhou uns, porque ensinam o erro, e ganhou outros, porque odeiam os errados. Então estão todos com ele. Mas se você vê ali a ação do diabo, você odeia o diabo e reza por aquelas pessoas. Embora você não concorde absolutamente com nada daquilo que aquelas pessoas propagam, e você lute com todas as energias do seu corpo e da sua alma contra aquelas coisas ensinadas, você não as odeia, você reza pela conversão dos pecadores. Percebe? Aí sim, o diabo não vai ganhar você, porque ele não encontrou espaço no seu coração, que com muita facilidade nós alimentamos antipatia contra pessoas que fazem o mal, que fazem coisas erradas. Aquilo que elas fazem é mal, aquilo que elas ensinam é errado. Mas se você alimentar a antipatia e o ódio contra aquelas pessoas, por mais que elas estejam fazendo o mal e disseminando, espalhando o erro, o diabo está feliz do mesmo jeito. Então você precisa saber o quê? Que não é contra seres de carne e sangue que você está lutando, mas contra seres espirituais, contra demônios, contra o diabo, que quer de alguma maneira ganhar uns ou outros. Então aprender o quê? A viver com os olhos abertos neste mundo espiritual. Sua mãe, por exemplo, é uma mãe má, seu pai é um pai irresponsável, distante, maltratou você, abandonou sua família. Isso que ele fez foi mal? Foi mal. Mas você não vai odiar sua mãe, você não vai odiar o seu pai, você vai rezar por eles. E você vai o quê? Odiar o diabo e as suas obras. Nós temos salmos, os chamados salmos imprecativos, em que nós maldizemos o diabo. Então nós precisamos exercitar este ódio, sim, mas contra o diabo e os seus anjos, não contra os nossos irmãos de carne e sangue. Nós podemos odiar as obras deles, mas não odiá-los. Por mais que nós discordemos profundamente e combatamos aquelas ideias, nós não podemos deixar o ódio entrar nos nossos corações. E vocês, meus santinhos,
Sejam vocês que acompanham pelas redes sociais, sejam vocês que estão aqui, abram os olhos, ou melhor, abram os ouvidos, que com muita facilidade nós nos esquecemos disso. Começamos combatendo o bom combate, lutando contra as ideias, e terminamos por lutar contra as pessoas. Começamos por as ideias erradas e começamos por odiar aqueles que as idealizam, isto é, as pessoas, os humanos, os homens e mulheres que propagam essas realidades. Então, contra quem nós lutamos? Por quem lutamos? Lutamos por Jesus. Contra quem lutamos? Contra seres espirituais, contra o diabo e os seus anjos. E com que armas nós lutamos? Não com as mesmas armas deles. Eu não posso dizer, comigo bateu, levou. Comigo é assim, falou o que quis, ouviu o que não quis. Não pise nos meus calos, porque eu não levo desaforo para casa. Meu santo, pode ser muito, não, essa pessoa é de opinião, né? Tem personalidade, né? Pode ter muita opinião e muita personalidade não cristãs. Nem opinião cristã, nem personalidade cristã. Isto é, nós precisamos usar as armas espirituais. Ora, Jesus, diante daqueles que o maltratavam na cruz, o que é que Jesus fez? Senhor, fazei descer fogo do céu e queimai todos eles. Não. Isso foram os Boanerges, os filhos do trovão, Tiago e João, que queriam. Ele disse o que? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele usou uma arma espiritual. São Paulo, o que é que São Paulo aqui, ele nos ensina? Lembre-se, São Paulo aqui está num contexto em que muitos cristãos estavam perdendo a fé, estavam sendo atraídos pelo paganismo. Então São Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, e esse trecho para confortar e animar os cristãos que se sentiam tentados em abandonar a fé. Então ele diz, olha, não desanima, revesti-vos da armadura de Deus, para terdes condições de suportar as manobras do diabo, que quer perverter vocês, que quer mudar a mentalidade de vocês, que quer, nós poderíamos dizer, que quer descristianizar vocês, que quer desconverter vocês, que quer tirar vocês do bom caminho. Isso era válido para eles, isso é válido para nós. Cuidado, o diabo, ele se utiliza de vários meios, ele quer nos tirar dessa firme decisão por Deus, por Jesus e pelos seus mandamentos. Não nos esqueçamos disso. E quais são as armas que nós utilizaremos? Versículo 14 em diante. De pé, cingi os vossos rins com a verdade. Isto é, aprendam a verdade. Quando vocês souberem o que é o certo, o que agrada a Deus, quais são os mandamentos do Senhor, quando você souber a verdade, você terá o antivírus para não ceder diante das manobras do diabo. Então, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça, da santidade. Na Sagrada Escritura, a justiça muitas vezes é sinônimo de santidade, porque o que é justo é dar a cada um o que é devido. Então, a glória é devida a Deus, a obediência é devida a Deus, o amor acima de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, é devido a Deus. Então é justo que a Deus nós nos entreguemos totalmente. Então, revesti-vos, versículo 14, com a couraça da santidade, calçai os vossos pés com a prontidão de anunciar o Evangelho. Vamos ensinar a verdade, diante do mundo que ensina o erro, diante, refletíamos ontem, dos falsos mestres que ensinam o erro.
calcemos as sandálias do anúncio do Evangelho. Preguemos em casa, preguemos nos nossos grupos de WhatsApp, preguemos no nosso círculo de amigos, evangelizemos, com uma sábia inconveniência, mas sim, com a sábia inconveniência, porque vocês sabem, nós sabemos que às vezes as pessoas não querem ouvir o que você vai falar. Então você, com sabedoria, mas sem pudor humano, você vai e anuncia o Evangelho, Você vai e fala sobre Cristo e sobre a verdade. Você denuncia o erro com muita sabedoria, mas você tem que ter essa prontidão. Continua: tomai o escudo da fé. Então rezar, meu santo, meu Deus, não me permita perder a fé. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, diante de tantas manobras do diabo para fazer com que eu perca a fé, não permita, Senhor. Meu Deus, com a tentação tão grande de eu ir diluindo a minha fé cada vez mais, ajude-me a condensar cada vez mais a minha fé, que a minha fé se torne cada vez mais robusta. Me ajude, Senhor, então, a rezar, pedindo a Deus para que a sua fé cresça cada vez mais. Tomai o escudo da fé, com o qual vos permitirá apagar os dardos inflamados do inimigo. Quando vierem as mentiras, quando vierem os ataques, se você tem uma fé firme, mesmo que atingido, você não ficará prostrado, porque você tem fé. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus, isto é, a palavra de Deus. Então, familiarizar-se com a palavra de Deus, para que eu tenha argumentos, para que eu saiba dar razões da minha fé, para que eu saiba minimamente dizer porque eu creio em que creio. Então é importante isso. Claro, a palavra de Deus, nós entramos em contato, o lugar privilegiado de entrar em contato com a palavra de Deus é na liturgia. A liturgia é o lugar privilegiado de ouvir a palavra de Deus, mas isso não impede que você em casa também tenha uma leitura da palavra de Deus, para que você possa se familiarizar cada vez mais. Aí São Paulo vai terminando e vai dizer aqui, depois de tudo isso, de todos esses remédios, de todas essas armas, ele vai concluir com a arma principal, a oração. Com preces e súplicas de várias ordens, orai em todas as circunstâncias, orai no Espírito, vigiai com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. São Paulo, tá? Não é mania do Padre Overlão, não. São Paulo chamava os cristãos de santos, aos santos da Galácia, aos santos. Então, meu santo, minha santa, já era um costume de São Paulo. Então ele diz: intercedei pelos santos, isto é, não pelos santos dos altares, que não precisam da nossa intercessão, mas dos santos nós batizados aqui na igreja militante. Intercedei uns pelos outros, para que tenhamos fé. Intercedei uns pelos outros, para que permaneçamos de pé. Intercedamos uns pelos outros, para que não sejamos atraídos pelos falsos mestres. Intercedamos uns pelos outros, para que tenhamos força para o combate. Intercedamos pelos nossos padres, intercedamos pelos nossos bispos, intercedamos pelo nosso Papa. Intercedamos, porque São Paulo, por fim, diz o quê? Orai por mim também, para que eu não desfaleça. Orai por mim também, para que eu não perca a fé. Orai por mim também, para que eu não desanime no meu ministério. Ora, se São Paulo pediu isso para si, é claro que eu peço isso para mim. Isto é, rezem por nós, padres, para que sejamos verdadeiros ministros de Cristo, para que quando abrirmos a boca, de fato estejamos calados, isto é, Deus falando.